Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, vou apresentar para vocês hoje a correção comentada das questões da nossa primeira avaliação do primeiro bimestre de 2021, tudo bem? São questões relacionadas a um resumo, né, que a gente faz de conteúdos do ensino fundamental. Claro que agora um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais evoluído, tá? E um pouco mais rápido também, tá? Estamos fazendo um resumão, tá? Então vamos lá. Infelizmente, né, tem questões simples. Infelizmente, eu digo o seguinte, questões simples, infelizmente, tem gente que está errando. Então é bem básico, algumas questões são básicas, a gente não pode errar. Então lá, muito bem. Questão número 1, pessoal. Questão número 1 trata-se de potências, né? Então aqui eu tenho três potências, ó, 2 elevado à quarta, menos 2 elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta. É óbvio que existe uma diferença entre esses dois, entre essas duas potências, vocês sabem disso. Quem está elevado à quarta aqui? O menos 2, ou seja, o módulo e o sinal. Quem está elevado à quarta aqui? Só o módulo. Só o número, né? Só o valor absoluto dele. O sinal não está elevado a 4. Deixa ele fora. Ok? Então você não vai elevar 4. Significa que essa potência aqui ela vai ser negativa. É assim, menos, dá uma paradinha, 2 elevado a quarta. Então quem está elevado a quarta é só o 2, é só o valor absoluto do número. Tranquilo? Então vamos lá. O que é 2 elevado à quarta, pessoal? 2 elevado à quarta nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. E menos 2 elevado à quarta? Menos 2 elevado à quarta também é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observa que eu estou multiplicando o menos 4 vezes. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e por último, menos vezes menos dá mais. Portanto, o valor dessa potência é positiva também. Agora aqui, menos 2 elevado à quarta, pessoal. Menos 2 elevado à quarta, quem está elevado à quarta é só o 2. É como se fosse assim, ó, menos, entre parênteses, 2 elevado à quarta. É só o 2, o menos não. Então, o que vai ser? Menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, vai ser o quê? Menos 16. Esse menos não participa da potência. Tudo bem? Você não vai multiplicar ele 4 vezes, porque o expoente não é dele. Tá claro isso? Ok, pessoal? Então eu tenho, ó, 16, 16 e menos 16. Portanto, a alternativa D é a resposta. Pessoal, não pode errar isto, ok? Questão número 2, eu tenho que ser meio rápido, porque aqui é um vídeo, né, pessoal? Questão número 2, também tratando-se de potência, né? Então, vamos lá. O valor da expressão. Então, vamos lá, questão número 2. Vou ter que pegar o 3 elevado a menos 1, somar com 5 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 1. Pessoal, o que nós trabalhamos? O que nós já sabemos faz tempo? De uma forma bem prática, expoente negativo inverte a potência. Expoente negativo manda inverter a potência. Inclusive, pessoal, expoente é isto. O que o expoente faz? Ele manda multiplicar a base quantas vezes ele for. Porém, quando ele é negativo, além de você fazer isso, você tem que invertê-lo. Então, expoente negativo inverte a potência. Assim, imagine que o expoente não é negativo. 3 elevado a 1 é 3. Como é expoente é negativo, você vai inverter o 3. Qual é o inverso de 3? 1/3. Inverso, pessoal. 3 é o número inteiro. 3, por natureza, tem denominador 1. O que é inverter? Denominador passa para o numerador passa para o denominador. Portanto, fica 1 em cima, 3 embaixo. Isso que é inverter. Ficou 1/3. Quer ficar 1/3 mais 5 elevado a menos 1, 1/5, dividido por 2 elevado a menos 1, que é meio. Inclusive, falamos muito sobre isto e você tem que deixar isso bem pronto aí. Quando você precisar, você busca esse recurso. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever meio. Isto é meio.
É uma notação diferente para o valor meio. Muito bem, agora é fração, soma de fração. A gente sabe que para somar fração, os denominadores têm que ser iguais. Eu só posso somar meio com meio, terço com terço, quarto com quarto e assim por diante. Então aqui é terço e quinto, a gente sabe que não pode somar. Então, o que eu vou fazer? Quantas vezes já falamos isto? Vou fazer os denominadores ficarem iguais. Como? Acha um número que seja múltiplo dos dois. Por exemplo, 15. Então, você vai fazer isso aqui virar 15, esse aqui virar 15. Como? Multiplica isso aqui por 5 e multiplica isso aqui por 3. O que eu faço no denominador, tem que fazer no numerador. Se eu multipliquei o 3 por 5, tem que multiplicar 1 por 5. Se eu multipliquei o 5 por 3, tem que multiplicar 1 por 3. Então, o que ficou? 5 quinzeavos mais 3 quinzeavos. Lembra disso? Dividido por meio, igual, vou continuar aqui, porque eu já usei o espaço aqui da frente, ok? Agora sim, ó, 5 quinzeavos mais 3 quinzeavos, ó, os dois termos são quinzeavos, por isso que eu posso somar. 3 daqui com 5 daqui dá o quê? 8. Então fica 8 quinzeavos dividido por meio. Como é que divide fração? Aí tem várias formas de você dividir fração. Uma bem prática, que o nosso caso aqui é ser prático, ó, multiplica os extremos e multiplica os meios. Multiplica os dois de fora e os dois de dentro. Multiplicar, tá? Então fica 8 vezes 2, 16. 15 vezes 1, 15. Ó, pessoal, que tranquilo. Então ficou 16 quinzeavos. Tá bom? Outra forma de multiplicar a fração, que realmente é uma das mais usadas, é, eu tenho 8 quinzeavos dividido por meio. Então, você multiplica pelo inverso do denominador. Você pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Qual que é o denominador? Meio. Qual é o inverso de meio? 2. 2 sobre 1, ó. Só que agora eu estou multiplicando. Então, eu faço numerador, numerador, denominador, denominador. Dá na mesma, ó. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 1, 15. Tá bom? Portanto, a alternativa correta B. Gente, nós não podemos mais errar isso lá, pessoal, terceiro ano. Ok? Muito bem. 3. A questão número 3, pessoal, acho que eu já fiz ela várias vezes. Tá bom? Várias vezes eu já fiz essa questão aqui. A metade de 2 elevado a 100. O que eu faço para calcular a metade? Divide por 2. Calcular a metade é dividir por 2. Ou multiplicar por meio, tanto faz. Não é assim? Toda vez que você vai calcular a metade, você está dividindo por 2. Então, como calcula a metade de 2 elevado a 100? Você pega 2 elevado a 100 e divide por 2. Aí eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Esse 2 aqui, por natureza, não tem expoente 1. Como é que eu divido? Conserva a base, que é 2. Potência de 2 dividido por potência de 2, pessoal, vai dar uma potência de 2. Então, vai dar 2 e subtrai os expoentes. 100 menos 1. Ó, vou até escrever aqui, ó. Expoente de 1 menos o expoente do outro. Aqui é 1, não é 0 não. Ok? Portanto, fica 2 elevado a 99. Tranquilo? Tá? Então, outra coisa que não se pode errar. Bem tranquila essa questão. Vamos lá? Questão número 4, pessoal. Questão número 4. Trata-se de uma expressão bem simplesinha, soma de raízes, né? Soma de radicais. Da mesma forma que eu só posso somar frações quando os denominadores são iguais, eu só posso somar raízes quando elas forem semelhantes. Ou seja, raiz quadrada de 2, eu só posso somar com raiz quadrada de 2. Tem que ter a mesma natureza, certo? Lembra que eu fazia batata? Eu só posso somar com batata. Não consigo somar batata com laranja. Não dá certo. Ok? Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 18 somado com raiz quadrada de 50. Espera aí. Uma é raiz quadrada, a outra também. Tudo bem, só que é uma raiz de 18, outra é raiz de 50. Não posso somar. Mas não vamos esquecer que tem o processo de simplificação. Esses dois termos são meio malandrinhos aí, eles estão disfarçados.
Os dois são raízes quadradas de 2. Está disfarçado, ó. Isso aqui está disfarçado de raiz quadrada de 18 e raiz quadrada de 50. Se você simplificar, você vai ver que elas são semelhantes. Então vamos lá? Então vai fazer raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 50. Tá, pessoal? Como a gente já está no terceiro ano, vamos ser um pouco prático. Aí você vai pensar assim, quantas vezes já falamos isso, né? O que é 18? 9 vezes 2. Eu fatorei o 18, mas de uma maneira que vai me ajudar. Fatorei de uma forma conveniente. E o que é 50? O 50 ó, é 25 vezes 2. Perceberam que dentro do 18 tem o fator 2 e o 50 também tem o fator 2? E que 18 é 9 vezes 2 e 9 é um quadrado perfeito e 25 também, ou seja, tem raiz exata. Tá? Vou fazer o correto, que eu vou usar a propriedade agora, você pode fazer direto. Raiz de 9 vezes 2, ó, raiz de um produto. Ó. Então ficou o produto das raízes. Isso é a mesma coisa aqui, raiz de 9 vezes uma raiz de 2. Separa a raiz, um para cada fator, para eles não brigarem. Mais raiz do 25 vezes uma raiz de 2. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Pessoal, olha que tranquilo que é isto. Então, o que eu tenho aqui? 3 vezes raiz de 2 são 3 raízes de 2. Ó. 3 raízes de 2. Mais raiz de 5 é 5, então 5 raízes de 2. Perceberam que como raiz de 18 é raiz de 2 também? Só que são 3, mas é raiz de 2. Raiz de 50 também é raiz de 2? Sim, só que são 5. Mas são 5 raízes de 2. Por isso eu posso somar 3 com 5, 8. 8 o quê? Raízes de 2. Olha que tranquilo, pessoal. Essa ideia, essa lógica que vocês têm que começar a ir procurando, tá bom? Ok, continuando. A questão número 5, talvez um pouquinho mais trabalhosa, né? Isso aqui fazer confusão é normal, tudo bem, tá? Vamos lá então. Qual das expressões está fatorada corretamente? Então, fatorar é escrever em forma de produto. Então, eu pego uma expressão que tem 2, 3, 4 termos, depende, e nós vamos colocar ela em forma de produto. Ou seja, alguém multiplicando alguém. Vou transformar isso em produto. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Ó. 4a ao quadrado é o quadrado de 2a. Quantas vezes falamos isto? 9b ao quadrado é o quadrado de 3b. Então, aqui eu tenho um sinal de menos, é uma diferença de 2 quadrados. Como é que fatora isso? Aí você extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do segundo. 2a e 3b. Aqui ele trocou, ó, colocou 3a e 3b, nada a ver, né? Como que ficaria isso aqui? Então, ficaria 2a mais 3b, 2a é a raiz de 4 ao quadrado e 3b é a raiz quadrada de 9 ao quadrado. Aí você coloca uma soma multiplicando uma diferença. Então ficaria assim, esse é o correto, tá? Então a diferença de 2 quadrados fica o produto, por isso que é uma fatoração, transforma em produto, da soma pela diferença de 2 termos. E quem são esses 2 termos? São as raízes quadradas desses 2 termos aqui da diferença. Letra B também, ó, é um quadrado, é uma diferença de 2 quadrados. Ó. X ao quadrado é o quadrado de x e 1 é o quadrado de 1. Então, x ao quadrado é o quadrado de quem? De x. 1 é o quadrado de quem? 1. Só que ele colocou aqui, ó, menos aqui, menos aqui. Não, 1 é somando, o outro é subtraindo. 1 é mais, outro é menos. A diferença de 2 quadrados vira o produto da soma pela diferença de 2 termos. Tá? Então, não é isso aqui também. Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito, pessoal. Ó, isso aqui é um quadrado, x ao quadrado é o quadrado de x, 9 é o quadrado de 3. Só que quando você fatora, primeiro está errado porque aqui teria que ser um 3. Esse daqui tem que ser esse daqui é o quadrado desse, e esse aqui é o quadrado desse.
E o termo do meio, lembra, é o dobro deste vezes este. Então tá tudo errado isso aqui. E aqui também não é mais, aqui é menos, porque leva o sinal do termo do meio. Tá vendo? Tudo isso, pessoal, é prática, é exercício, tá? Tem jeito. Então também está errado. Aqui, ó, A mais B vezes X mais 2 vezes A mais B. Eu tenho dois termos aqui, ó. A mais B vezes X e 2 vezes A mais B. Perceberam que eu tenho A mais B aqui, tenho A mais B aqui? Então colocou-se o A mais B em evidência. Quando eu coloco A mais B em evidência, ó, sobra o fator X, ó, tá aqui. Quando eu coloquei o A mais B em evidência, sobrou o fator 2, tá aqui. Então o que ficou? A mais B vezes X mais 2, está correto. Isso aqui é verdade, tá? E isso aqui também está errado porque, ó, isso aqui não é uma diferença de dois quadrados. Claro que é uma diferença de dois termos, mas não são quadrados perfeitos. 30 não é um quadrado, ok? 12 não é quadrado. A ao cubo não é quadrado. A única forma de eu fatorar isso aqui é colocando em evidência o fator comum, ó. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 30. O que 12 e 30 tem em comum? 12 e 30 tem em comum 6. Então, ele colocou 6 em evidência. 12 é 6 vezes 2, 30 é 6 vezes 5. Tem A aqui, tem A aqui. Aqui tem 3 fatores A, aqui tem 2. Então, comum eu tenho 2. Então, colocou o A ao quadrado em evidência. B ao quadrado, B ao cubo. Tem 2 fatores B aqui, 3 fatores B aqui. Então, tem 2 que são comuns. Então, colocou B ao quadrado. Então, o que ele colocou em evidência aqui está certo. Só que ele errou aqui, ó. Do 12, o 6 está aqui, o 2 ficou aqui. Está certo. Ao cubo, ao quadrado aqui, ficou outro A. Está certo. Só que B ao quadrado, tudo foi colocado em evidência, não tem esse B aqui. Até porque se eu fizer o caminho de volta, ó, 6 vezes 2, 12, A ao quadrado vezes A ao cubo, B ao quadrado vezes B daria B ao cubo. E não pode, aqui é B ao quadrado. Então tá errado isso aqui, essa é a correta. Tranquilo, pessoal? Olha que coisa tranquilo. Agora isso aqui não pode errar, pessoal. Resolver uma equação de segundo grau. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Uma equação de segundo grau. Faz um século que vocês fazem isto, ok? Vamos lá então? Então, simplesmente isto para resolver a equação de segundo grau. Só que essa equação de segundo grau, ó, o coeficiente A é 3. Então, não dá para eu usar a propriedade da soma e do produto. Tudo bem, até daria, mas não é tão fácil assim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar a fórmula. A nossa famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é a forma resolutiva da equação de segundo grau. E para eu usar a fórmula, a primeira coisa que eu oriento vocês calcularem é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Gente, vamos lá, ok? Então, por que eu vou calcular o delta? Porque essa expressão b ao quadrado menos 4ac, ela aparece na fórmula. Quem acompanhou as aulas, eu fiz a dedução dessa fórmula. Eu mostrei como ela apareceu, de onde ela veio. Vocês perceberam que ela não veio num dia de temporal, não caiu junto com a chuva. Tem uma lógica que foi feita para chegar nela. Então, essa expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c apareceu lá naquela dedução. Para simplificar a escrita, a notação, chamou essa expressão de delta, só isto, é para facilitar. Então, quem é o delta? O delta é o número que se obtém usando esta relação aqui. Pega-se o b, que é o coeficiente do x, que é o menos 1. Pessoal, outra coisa, vamos lá. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Quem é o coeficiente B? Desculpa, quem é o coeficiente A? É o carinha que acompanha o x ao quadrado. Onde o x ao quadrado está, o A está junto. É o coeficiente dele. Não é o x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? O coeficiente do x. Onde o termo que tem x está, o B está junto. Ah, mas não estou vendo. Tá, porque ele é 1, ó, menos 1x. Então, o B é menos 1. E o coeficiente C é esse termo independente de x. Tá? Ele não depende do x, ele é livre aqui. Ele é menos 2. Então, você vai colocar no lugar dessas letras esses números e vai fazer o cálculo. Então, quem é B? Menos 1. Então, vou pegar esse menos 1 e vou levar ao quadrado.
Ele é negativo, tem que levá-lo ao quadrado. Agora fica entre parênteses. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 3. Vezes o C, que é menos 2. Tem gente errando esse cálculo simples. Portanto, o delta é menos 1 ao quadrado é 1. E aqui, está multiplicando. É este vezes este. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Ficou 1 mais 24. O que apareceu na prova 1 menos 24 e colocaram menos 23, aí colocaram que não tem solução. Pessoal, vamos lá. Portanto, o delta é igual a 25. Então, delta é maior que zero. 25 é maior que zero. Se delta é maior que zero, é porque a nossa equação tem solução real, sim. São duas e são diferentes, são distintas. O x1 é diferente do x2. Então, toda vez que a equação tem um delta maior que zero, ela tem solução real, são duas e são distintas. Como que eu encontro ela? Então, usando a nossa famosa fórmula, que é x igual, vamos lá, o oposto do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada desse carinha que nós acabamos de achar, que é o delta, dividido por 2a. Portanto, x vai ser igual. O oposto do b, de novo, o b é menos 1, o oposto de menos 1 é 1. Mais ou menos a raiz do delta, a raiz quadrada dele, não é ele. Então, a gente colocou 25 aqui. É a raiz do 25, que é 5. 2 vezes o a, cuidado, esse a é 3, tá aqui, 2 vezes 3, 6. Pronto. Agora você vai tirar dois valores, por quê? Porque tem o mais e o menos. Então lá, x1, pega o sinal de mais, primeiro aí, tanto faz, né? Claro. 1 mais 5, 6, divide por 6, 1. Ó que tranquilo. x2, ou x duas linhas, tanto faz. É que eu tô cansado, pessoal, por isso a minha voz tá embaralhando tudo, ok? 1 menos 5 é menos 4. Então vai ficar o quê? Menos 4 dividido por 6, que não dá um número inteiro. Então não precisa dividir, deixa em forma de fração. Só que você vai simplificar, porque ambos são múltiplos de 2. Divide por 2, divide por 2. Então vai ficar o quê? Menos 2/3. Então essas são as soluções, são as raízes da equação. Vamos falar quanto tempo a gente vai falar de raízes, são as raízes da nossa equação. Toda vez que você resolve uma equação, pessoal, tem que colocar o conjunto verdade ou o conjunto solução. Por quê? Porque resolver uma equação é fazer com que a nossa sentença aberta, que é a equação, fique verdadeira. Então, para ela ser uma proposição verdadeira, o x tem que ser 1 ou menos 2/3. Você vai colocar aqui, vou colocar na ordem crescente, tá? 2/3 e 1. Tranquilo? Não vamos mais errar a equação de segundo grau, hein? Tá? Questão número 7, acho que dá tempo de fazer. Questão número 7, pessoal, também é uma equação do segundo grau. Só que aqui está pedindo para você usar a propriedade, aquela propriedade da soma e do produto. Existe uma relação entre as raízes da equação e os coeficientes dela. Então, a relação que existe entre as raízes e os coeficientes, então essa relação chama de propriedade, chama de soma e produto. Qual é a relação que existe? Então, se você calcular o delta, você vai ver que esse delta é maior que zero, mas não precisa calcular o delta. Se o delta é maior que zero, como foi do exercício número 6, significa que eu tenho duas raízes, tá? Então, uma raiz vai ser o x1 e a outra raiz vai ser o x2. Ou x' e x duas linhas, como vocês estão acostumados. Quem são elas? Então, eu sei que a soma delas tem que dar o oposto do coeficiente b dividido pelo a. Mas como o a é 1, não precisa se preocupar em dividir por 1, pessoal. Dividir por 1 não vai alterar nada. Você vai fazer só o oposto do coeficiente b.
A soma sempre vai ser a soma das raízes. Tá? Você vai pensar e vai encontrar dois carinhas, né? Dois números, que quando você somar um com o outro, por isso se chama soma, quando você somar um com o outro, né? O x1 somar com o x2, tem que dar o oposto desse carinha aqui. Ou seja, tem que dar menos 4. E o produto, o que significa isso? Quando você multiplicar, o produto é o que se obtém quando multiplica. Chama produto. Então, qual é a relação que existe? A relação é que se você multiplicar esses dois carinhas, tem que dar esse daqui, dividido pelo A. Mas, de novo, o A é 1. Para que dividir 3 por 1? Continua 3, então tem que dar isso aqui. 3. Então, a soma tem que dar o oposto. O produto não, tem que dar o que ele é. Se ele é positivo, tem que ser positivo. Se ele é negativo, tem que ser negativo. Então, o que é que você tem que procurar? Procurar, fazer os neurônios trabalharem aí, certo? Vamos lá, procurar. Vou procurar dois carinhas que quando eu somo dá menos 4. E quando eu multiplico dá 3, 3 positivo. E aí faz um pouquinho de confusão realmente. O produto é positivo, ó, mas a soma é negativa. Então, só para deixar claro, o que é soma? É o x1 somado com o x2. O que é o produto, para quem não entendeu ainda, é o x1 vezes o x2. Quem são eles? Pensa um pouquinho. Menos 1 e menos 3. Isto, por quê? Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 3 dá 3. E menos 1 somado com menos 3 vai dar menos 4. Tá claro? Entenderam? A soma tem que ser negativo. Então, nesse caso, os dois têm que ser negativos. Porque se um for negativo e o outro for positivo, o produto não vai ser positivo. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos, para que o produto fique positivo. Inclusive, vamos falar disso nas aulas seguintes. Como o produto tem que ser positivo, eu tenho duas chances. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Os dois positivos não dá, né, pessoal? Porque se eu somar um positivo com 3 positivo, vai dar número positivo. E não é, a soma tem que ser negativa. Por isso que nós temos que pensar, ver um pouquinho de coerência, de lógica aí, certo? É uma lógica matemática, mas existe uma lógica. Muito bem, conjunto verdade, portanto, sempre menos 3 e menos 1. Tranquilo, pessoal? Bom, eu preciso parar com esse vídeo, porque ele vai gravar só 30 minutos, eu já estou com 27. Aí eu volto com as questões seguintes, tá bom? Até mais!